Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tom, filho de Zufê, Efraíta. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. De ano em ano este homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana, embora a amasse, dava um só quinhão, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ora, sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim sucedia de ano em ano que, ao subirem à casa do Senhor, Penina provocava Ana, pelo que esta chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito, e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor eu o darei por todos os dias da minha vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Continuando ela a orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, enquanto Ana falava no seu coração. Só se moviam os seus lábios, e não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Ele disse: Até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Mas Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. Ao que disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho, e comeu, e já não era triste o seu semblante. Até aqui. Pai, estamos diante da tua palavra, Senhor, e eu quero pedir que o Senhor fale conosco, Pai, como o Senhor tem falado comigo nessa madrugada. 4 horas ficamos na madrugada, Senhor, nessa palavra, e o Senhor falou muito comigo. Essa palavra trouxe paz no meu coração para esse ano, para o ano de 2016, e eu quero, Senhor Deus, pelo teu Espírito Santo, compartilhá-la com tua igreja, Senhor. Peço que o teu Espírito Santo nos prepare para ouvir a tua voz, que possamos, ó Deus, sair daqui, ó Pai, nessa noite, com posse de vitória, em o nome de Jesus. Amém. Dá uma glória a Deus bem alto para Jesus. Pode se assentar dando glórias ao Senhor. Deus é bom. Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com os irmãos. Em cima desse texto. Confesso, irmãos, que ontem, quando eu cheguei em casa, fui ler a palavra de Deus, achando que rapidamente Deus daria uma direção, uma palavra, em cima de alguma coisa que eu já tinha estudado, que já tinha atentado.
Mas o Espírito de Deus me levou à lembrança essa palavra e eu comecei a lê-la. E Deus começou a falar tão forte comigo, aquilo que eu precisava ouvir. E foi quando eu me dei conta, já eram 4:30 da manhã e eu estava ali na palavra, lendo e buscando e procurando encontrar. E confesso, irmãos, que quando Deus estava falando comigo e me deu a direção para essa palavra, eu falei: Deus, mas não é o que comumente eu prego, a forma que eu prego. E Deus falou: vai por essa direção. Porque como falei com você, quero falar com a igreja. E quando eu estava olhando para esse texto, olhando para essa palavra, Deus começou a falar no meu coração a respeito de um mal que tem assolado esse século. O mal que tem assolado a vida das pessoas, tanto as de fora da igreja, quanto as que estão na igreja em Cristo Jesus. Um mal que tem atingido as pessoas de uma forma tão forte, que quando eu olho para esse texto, eu vejo uma mulher que sacrificava a Deus, que comumente subia na presença de Deus, que comumente adorava a Deus, mas uma palavra que passou na leitura, e talvez você não tenha se apercebido a ela, mas Deus me chamou a ela. Um versículo disse assim: e essa mulher estava atribulada no seu espírito. Quando Deus me levou a olhar para esse texto e olhar para essa palavra, Deus começou a falar no meu coração a respeito do relacionamento dela com Penina. E começou a mostrar o quanto Penina pressionava ela psicologicamente. Quanto Penina vinha para cima dela de uma forma que fazia com que ela ficasse pressionada. Porque cada vez que Penina sorria para os seus filhos, ou dava à luz a um filho, ou abraçava um dos seus filhos, olhava para Ana e dizia: você não tem filhos. Você é uma vergonha para Eucana. Você é uma vergonha para a sociedade. Você não dá filhos. E hoje é comum casais viverem anos sem ter filhos. Mas naquela época, quando as esposas se casavam com grande propósito. Não só de formar a família, mas de dar filhos. O segundo casamento geralmente era obtido naquela época. Hoje não se pode, mas naquela época, quando a mulher não dava filhos. Ou seja, Penina não era a mulher do coração de Eucana, era a solução de um problema. E Ana sabia que ela foi o problema, porque ela não tinha filhos. Isso oprimia a alma dela, oprimia o coração dela. E quando eu estava lendo esse texto, Deus começou a falar no meu coração: quantas coisas têm oprimido o coração do meu povo. Nós passamos por um ano tribulado, o ano 2015, tem muita gente que fala: eu gostaria de riscar esse ano do meu calendário. Outras pessoas diziam e falaram comigo: esse ano foi um dos piores anos da minha vida. E olha, eu não fico de fora não. Só que Deus começou a falar no meu coração: em 2016 eu quero mudar essa história. Em 2016 eu quero liberar a alma. Eu quero que essa pressão vá embora e que o meu povo se achegue em adoração à minha presença. Diga assim: eu vou adorar mais ao Senhor. Quando a gente vê essa história, a gente vê que a gente pode se enquadrar em alguns lugares. Uma pressão que vem na mente. E tem um propósito isso. Qual é o propósito? Você não sabe quem você é, mas o diabo sabe quem você é. Nós muitas das vezes, irmão, pecamos porque achamos que não somos ninguém, ou que somos pequenos, ou que não podemos. Mas o diabo sabe que você pode, aonde você vai chegar e qual é a promessa de Deus na sua vida. E para parar a promessa de Deus na sua vida, ele cria circunstâncias, cria situações para oprimir você, para você desanimar. Porque esse tipo de opressão, ele mata 3 coisas na nossa vida: mata a esperança, mata a fé e mata o poder de sonhar com coisas grandes.
Ele sabe que se você perder a fé, a esperança e o poder de sonhar, você vai abandonar as promessas de Deus. E não vai ser mais uma ferramenta contra o inferno. Não vai ser mais alguém que vai saquear o inferno. Pelo contrário, talvez você até saia da igreja e vá passar do lado dele. Mas em nome de Jesus hoje, Deus vai mudar circunstância. Eu não sei como você chegou aqui, como foi a sua semana, ou até mesmo como foi o teu ano que passou. Mas uma coisa é certa, Deus só revelou essa palavra porque Ele quer mudar a história, quer tirar esse peso dos teus ombros. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Jesus vai aliviar, vai mudar, vai trazer uma nova história para a sua vida. Ele é fiel. Diga para o seu irmão assim: Deus é fiel. Diga para ele: não se preocupe não. E o pessoal está de greve hoje? Diga para o seu irmão assim: não se preocupe não. Ele está no controle. Que às vezes a gente acha que perdemos o controle da situação. Achamos que a vaca foi para o brejo com corda e tudo, né? Quando a gente perde o controle, Deus aparece e mostra que Ele está no controle. Pressão psicológica, pressão na mente, depressão. Você acredita que até pastores ficam em depressão? Adoradores? Semana passada eu me deparei com uma informação que demorou para mim degustar ela. A Sibéria me mostrou uma informação no Face. E eu passei apercebido por ela, desapercebido por ela. Pois ela me mostrou de novo. E eu continuei desapercebido. Depois o Espírito de Deus veio falar no meu coração a respeito de um jovem que há 12 anos atrás eu andei durante um ano tentando ajudar ele, estendendo a mão para ele. Filho de um reverendo muito conhecido na nossa região de Sorocaba, respeitadíssimo, com uma história tremenda na igreja. Esse moço, a semana passada, tirou a sua própria vida. E quando eu passei um tempo com ele, foi um tempo levando ele para a clínica de recuperação do drogado, indo buscar ele porque ele tinha fugido da clínica, levando ele de volta para a clínica, tentando ajudar ele a mudar a história dele. E um dia, estava indo para uma cidade um pouco mais longe no carro e comecei a ouvir o que ele falava. E ele dizia assim: pastor, eu não aguento ser filho de pastor. Eu não aguento, porque todo mundo acha que eu tenho que ser igual ao meu pai. Todo mundo acha que eu tenho que ser futuramente um pastor igual ele. Todo mundo me pressiona que eu tenho que ir para o seminário. Todo mundo fala que eu tenho que casar bem. E quase que não me deixam opções para qual mulher eu quero escolher para viver a minha vida. Eu vivo pressionado. E o escape dele foi as drogas. E agora, a pressão foi tão grande, eu estava longe, eu não sabia o que estava passando pela vida dele. Há 6 meses atrás encontrei ele no shopping. Ele se assustou quando me viu, me deu um abraço, falou: que bom te ver. E eu não sabia que 6 meses depois ele tiraria a própria vida. E muitas vezes nós ajudamos a pressionar pessoas. Muitas vezes somos nós os pressionados, porque quer exigir mais de nós do que a gente mesmo pode dar. Cada indivíduo é um diante de Deus. Se o pai é torneiro mecânico, o filho não pode ser torneiro mecânico se ele não quiser ser. Se o pai é pastor, o filho não pode ser pastor se ele não quiser ser. Cobramos demais. E como igreja, muitas vezes cobramos além da média dos nossos filhos. Ei, pai, olhe para você. Quanta cobrança. É claro que a gente não tem que largá-los. Não. Mas às vezes sufocamos eles.
E criamos na vida dele, na mente dele, no coração dele, uma pressão tão grande, que o desejo dele é sair da igreja. Porque passa pela cabeça dele, quem sabe se eu estiver fora da igreja, ele para de falar, de colocar, de dizer qual é o caminho. E essa pressão vem de tal forma, que arrebata o coração das pessoas de adorar a Deus. Porque muitas vezes a gente sobe aqui, irmãos, e a gente vê que algumas pessoas não têm reação quando a gente fala. Eu acredito que eu não canto, não adoro, mas o Robert pode dizer isso. Eles estão adorando a Deus e tem gente que não consegue adorar a Deus. E não é porque está frio. E não é porque não quer adorar a Deus. Mas é porque está vivendo algo tão pesado, tão forte na sua vida, tão complexo, que você não consegue se liberar na presença de Deus. Estou vendo alguns rostos chorando, é isso mesmo. Não é fácil. Mas isso é porque você tem uma grande promessa de Deus. É porque Deus vai te levantar de uma forma que você nem imagina. É porque Deus vai surpreender você de uma forma que você não tem ainda expectativa. Mas o que Deus tem para fazer na sua vida, se prepare. A tua história vai ser narrada por muitas pessoas. Ainda você vai ver a tua família que te pressiona, aqueles amigos que te pressionam, as pessoas do trabalho que te pressionam, dizendo: a história dele foi escrita pelo dedo de Deus. Deus é na vida dela, Deus é na vida dele. Deus vai mudar a sua história. Oh, Espírito de Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Tanta gente vivendo pressionada por tantas circunstâncias. Eu estava meditando agora há pouco num texto. Jesus estava indo por um caminho e ele muda o seu caminho. Ele mudou o seu caminho só 350 quilômetros. Entre a ida e a volta para o caminho. Só que ele mudou por um propósito. Ele para o seu barco. E os discípulos estão sem entender, porque estão fora do loco, estão fora do caminho, estão fora da direção, mas estão seguindo o mestre. O importante é seguir o mestre. Quando ele manda parar o barco, talvez eles pensaram, mas não disseram: o que é que Jesus vai fazer nessa cidade? Uma cidade que na época era conhecida como a cidade onde todos desviavam o caminho de lá. Ninguém que era judeu passava por aquele caminho. Ninguém que era tido como filho de Deus passava por aquela cidade, porque era uma cidade que infringia diretamente as leis de Deus. Infringia a tal ponto de confrontar as leis de Deus. Confrontava em todos os sentidos, até na alimentação. Criavam porcos. Imagine um criador de porcos na Terra Santa. Como era eles recebidos. Mas quando Jesus desce do barco e pisa na terra, a palavra de Deus diz que o nosso pé tem autoridade. Aonde colocar a planta dos seus pés, eu vou-lo darei. Quando Jesus transferiu a autoridade para você, disse assim: e pisarão em serpentes e escorpião. Você não entende o que eu estou dizendo, mas você vai começar a entender o que eu vou falar explicando. Quando Jesus pisou na terra de Gadara, a terra de Gadara foi impactada pela autoridade espiritual que estava sobre a vida de Cristo. Impactada de tal forma que um grupo de 6.000 demônios que viviam em uma pessoa só correram ao encontro de Jesus, chamando ele de Senhor,
e dizendo que querem conosco. Esse homem não era um homem comum. A Bíblia fala que ele era atormentado de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. E quando ele conseguia descansar, ele descansava lá, não é no cemitério, irmão, não é no cemitério. Ele descansava dentro de uma sepultura abraçada com um cadáver. Em um desses momentos, porque ele era vergonha para a cidade, andava nu, endemoniado, era complexo. Em um desses momentos foram lá e acorrentaram ele dentro da sepultura, enquanto ele estava naquele momento de anti-estresse dos demônios. E quando amarraram ele com ferrolhos, com correntes de ferro. E disseram, resolvemos o nosso problema. Agora ele está amarrado. E a Bíblia diz que quando aquele demônio voltou, sabe o que aconteceu? Estourou todos aqueles ferrolhos, aquelas correntes. Prenderam eles com corrente, com ferrolho. Qual a diferença? Corrente é aquela entrelaçada, ferrolho é barra de ferro. Prenderam com barra de ferro. E a Bíblia diz que ele quebrou as barras de ferro, os ferrolhos. Mas quando Jesus chegou ali, Jesus não deixou Gadara de lado. Jesus não deixou aquela cidade marcada por demônios de lado. Ele foi lá só para expulsar o demônio de uma pessoa, porque ele sabia que aquele moço não queria ser assim. Aquele moço estava possesso por muitos demônios. Quando Jesus pergunta o nome daqueles demônios, em nome eles conseguem dar, porque eram muitos. Ele diz, somos muitos. Pode nos chamar de legião. A legião é uma palavra romana. É uma palavra que diz respeito ao exército romano. Quando o exército saía em batalha, ele saía por legiões. E cada legião tinha 6.000 soldados. Aquele demônio está dizendo aqui, ó, não dá para falar o nome, porque se for falar, que não demora muito tempo. Vamos resumir, nós temos 6.000 aqui dentro. Mas Jesus foi lá e mandou embora os demônios. Interessante que os demônios falaram, deixa a gente ir para a manada de porcos. E tinha motivo para ir para a manada de porcos. Porque um dos motivos dos demônios entrarem naquela cidade era o confronto contra Deus e contra a lei. Eles entraram pelos porcos na cidade, como por tantas outras coisas. E os demônios saíram pelos porcos daquela cidade. Pastor, o que você quer dizer com isso? Ei, tem muita coisa que veio contra você, pelo mesmo caminho que veio, vai voltar embora. E eu não estou profetizando maldição para quem quer o mal seu, porque isso é lei da semeadura. Mas eu estou dizendo, os que tentaram o mal contra você, receberão de volta, porque Jesus está na sua vida. Você vai ser como se fosse um espelho refletindo. Deseja o mal para você, como ele disse para Abraão, quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar, porque em você, tu serás uma bênção, uma bênção, uma bênção, uma bênção. Aquele moço, quando o pessoal da cidade foi ver o que aconteceu, se você vê no Evangelho de Marcos, narra um pouco mais detalhado isso. Chegaram e se assustaram, pastor Gilberto, porque aquele moço estava sentado batendo um papo com Jesus. Conversando, a Bíblia fala, ele estava conversando com Jesus. Às vezes a gente olha pessoas aí, a gente acha que eles são o que eles querem ser, eles não são o que querem ser. Só são porque precisam de libertação. Mas libertos, eles vão aqui junto conosco, bater um papo com Jesus. A pressão foi dura esse ano? Uma outra passagem que Jesus coloca no meu coração, que eu lembro, de uma mulher samaritana. Conhece a passagem da mulher samaritana? O pastor pregou sobre ela uns dias atrás aqui. Mas não é a ver com aquilo. Jesus passa por Samaria, para próximo a um poço. Claro que ele conhecia, ele tinha o poder da revelação. Manda os seus discípulos comprar as coisas. Ele fica na beira do poço. De repente aparece uma mulher na beira do poço. E a mulher vai tirar água do poço. Quando aquela mulher vai tirar água do poço, quando ela enfia ali o seu cântaro para retirar a água do poço, Jesus diz para ela, mulher, tenho sede, dá-me de beber.
E aquela mulher discute com Jesus a princípio, que ele fala: quem é você sendo judeu? Vem pedir água para uma samaritana, ainda sendo mulher. Talvez você não entenda muito o que ela estava querendo dizer, mas ela era uma mulher pressionada espiritualmente. Tão pressionada que toda vez que um homem se aproximava dela, era para tirar proveito dela. Explica melhor. Jesus disse a ela: vai buscar o teu marido. E ela falou: mas bem dissesse, mulher, que você já teve 5 e o que você está agora não é seu. Vivia na prostituição. Toda vez que chegava alguém perto dela, era para tirar alguma coisa dela. Ou você acha que essas moças que estão se prostituindo na nossa cidade hoje, estão lá porque querem? Estão lá porque passaram por dificuldades, por pressões psicológicas na vida, e não suportaram a pressão e acabaram usando como escape a prostituição. E muitas foram embora das suas cidades, estão vivendo em cidades longe da sua família, para que a família não saiba o que elas fazem, e estão lá vivendo da prostituição. Mas se você perguntar para elas, elas dizem: o meu sonho é sair dessa vida. E muitas vezes, nós como igreja, em vez de estendermos a mão para chamar essas pessoas para Cristo, nós só condenamos, e colocamos ainda mais pressão. Dizemos: você vai para o inferno, e mais pressão sobre elas ainda. E quando eu olho Jesus nessa passagem, eu vejo Jesus ensinando para nós como é que se faz. Porque na hora que ela rasgou com Jesus, talvez se fosse eu, sabendo que era uma prostituta, talvez eu dissesse: quem você pensa que você é, mulher? Como ser humano comum. Mas Jesus dá a nossa lição. Quando ela responde duramente a ele, achando que ele queria se aproveitar dela como os outros homens se aproveitaram, ela olha para ele e ele dá uma resposta: ah, mulher, se tu soubesse quem é que está pedindo água para você, você que pediria água para mim, e da água que eu tenho para te dar, se você beber, nunca mais você terá sede. Sabe o que eu quero dizer? Nós como igreja não podemos ficar do lado do julgamento. Nós temos que amar mais. Olha para quem está do seu lado: não vale a esposa, diga assim: eu te amo em Cristo. Não vale para a esposa. Os namorados aproveitaram, né, que eu não deixei eles de fora. Porque a gente está vendo tantas pessoas pressionadas na igreja, e chegam para um culto desse, um culto de família, e o que eles mais querem, na verdade, é um abraço, um beijo, um carinho. O que eles mais querem é que alguém diga para eles: você é importante. Porque ele passou uma semana toda pressionado, achando que não é ninguém. Nós somos responsáveis para transmitir o amor de Cristo sobre essas vidas. Eu não sei o que você veio buscar essa noite, mas Deus quer te dar uma palavra. Você é importante para Deus. Posso pregar agora? Essa é uma introdução. Aleluia. Para mim pregar, vou começar lá do comecinho. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E no princípio criou Deus os céus e a terra. O que Deus faz é perfeito, sim ou não? Deus fez a terra perfeita, o céu perfeito. No céu Ele colocou seres angelicais. Tenha paciência comigo, você vai receber algo tremendo de Deus. Colocou seres angelicais no céu. E na terra Ele colocou animais feitos da terra. No céu, seres angelicais. Na terra, animais feitos da terra. E assim Deus formou o universo. E pelo menos estamos falando da terra conhecida. Em um determinado momento da sua eternidade, não dá para saber quantos anos, medir quanto tempo demorou essa terra.
pronta, acabada, linda, perfeita. Mas lá no céu, um camarada chamado Arcanjo Lúcifer desejou ser igual a Deus. E aí a Bíblia diz que, no livro de Isaías, traduz aqui para mim. Sabe por que eu uso o tablet, irmão? Por causa dos óculos. Eu me falo, pastor metido com o tablet, não, que eu não enxergo mais letrinhas. O irmão trouxe umas letrinhas aqui. Tem uma irmã? Não, deixa eu... Tem uma irmã? Ah, depois. Tá bom. Era para mim só o recado, não era para você. Mas precisava da tradução, né? E esse anjo, venha comigo. Você está no céu comigo? Esse anjo quis ser igual a Deus. E a Bíblia diz no livro de Isaías e também Ezequiel, mas principalmente Isaías diz que ele foi lançado do céu, porque ele quis ser igual a Deus. A Bíblia fala que viu ele caindo na terra como uma estrela. Um impacto soou na terra. E aí a ciência prova que alguns milhares de anos atrás alguma coisa impactou a Terra e a Terra saiu de órbita. Se você procurar no Google, você vai ter essa informação. A Terra não pode sair de órbita nem um minuto para frente, nem um para trás, ela é segundos. Porque se for para um lado, queima com o sol e pega fogo. Se for para o outro, congela. Diz que o impacto foi tão forte que a Terra se congelou e tudo que Deus tinha feito perfeito morreu congelado. Mas Deus sempre tem um plano, porque Ele conhece todas as coisas desde a eternidade. Não dá para medir o tempo, mas passou um tempo e Deus começou a aquecer a terra. E aquele gelo derreteu. O gelo derretido vira o quê? Vira o quê? Fala para o seu irmão assim, água. Aí vem o versículo 2. E a terra se tornou sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das... Não tinha terra mais, só tinha água porque tinha derretido o gelo. E aí Deus volta a atenção para a terra e começa a construir a terra. Quando Ele começa a construir a terra, os anjos estão se movimentando, mas acreditando que Ele ia fazer novamente a terra como Ele fez. E de fato, fez. Se você vê a criação, Deus vai falando, haja luz, houve luz, separação da porção da água com a porção de terra, a terra apareceu. Deus disse para a terra, dê os animais, e os animais nasceram. Deus olhou para a água e falou, saiam peixes, e os peixes nasceram. Olhou para o céu e falou, apareçam as aves apareceram. Deus foi construindo tudo. E quando parecia que tudo estava perfeito, os anjos estavam dizendo, ó, ficou chique de novo, hein? Igualzinho era antes. Tem alguns animais que se perderam, que Deus não quis pôr de volta. Ficou chique. Sabe quem também estava observando tudo isso? O diabo. Estava olhando. E ele viu o que Deus fez. E falou, de novo ele fez essa terra. Até agora não entendi por que ele quer essa terra aí. Mas aí Deus faz algo que Ele não tinha feito na eternidade antiga. A Bíblia diz que Ele sai do céu e desce na terra. Quando Ele desce na terra, aí a atenção dos anjos, do diabo e seus demônios redobrou. O que Ele vai fazer? E aí Ele desce na terra e não faz tudo como sempre Ele fez. Como Jó disse, que nenhum dos pensamentos de Deus pode ser impedidos. Não. Ele desce na terra, pega um punhado de água, mistura com um pouco de terra. E vou dizer para você, é 62 a 65% de água com um pouco de terra, porque tem um pouco de ar também no meio. Vá fazer um negócio, um bonequinho com tanto assim de água. Geralmente você tem que pôr mais terra do que água para conseguir fazer um formato. E Deus começa a construir de dentro para fora. Os anjos ficam atônitos, o que é que está sendo feito ali? Ele está construindo, porque de dentro para fora não dá para ver formato. Construindo pulmão,
construindo coração, construindo esôfago, rim. Os anjos não imaginam para que serve esse tal de rim. Tem alguns irmãos que sabem muito bem, né? Foi construído de dentro para fora. Quando ele chegou fora, deu formato a um bonequinho, um boneco de barro. E quando ele deu formato ao boneco de barro, ele deu vida a esse boneco. E esse boneco nasceu. Mas o que me chama a atenção é a forma que ele deu vida. A Bíblia diz que ele soprou na narina do homem. Sabe o que Deus fez? Ele pegou o que tinha de melhor no céu, que era o seu próprio fôlego, o que tinha de melhor na terra, e juntou os dois para fazer o homem perfeito. Quando ele fez essa construção, o diabo viu que ele ficou para trás. Os anjos, segundo o livro de Hebreus, viram que eles ficaram para trás e que a criatura prima, a obra, a coroa da criação tinha acabado de ser feito com o digital de Deus através das suas próprias mãos. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: você tem as digitais de Deus no seu corpo. Rapidamente, você conhece a história? Tira da costela e faz a mulher. Pode dar glória mesmo, porque olha, se da costela ele fez um negócio tão bom, mas se fizesse da picanha. Né, Bispo Flávio? A gente pegasse a picanha. Só que passou um tempo, o homem foi enganado pelo diabo, porque o foco do diabo é acabar com a obra-prima de Deus. E o foco de Deus é restaurar a obra-prima. Passa-se um tempo tremendo entre esse fato e a vinda de Jesus aqui na terra. Quando Jesus veio aqui na terra, ele veio com um propósito. O propósito de restauração do reino de Deus. E a restauração do reino de Deus, a primazia da glória de Deus na terra, é o homem. Jesus deu um exemplo tremendo disso. Ele falou assim: ei, Nicodemos, para você entender como funciona o reino de Deus, como funciona a restauração do homem, é necessário nascer de novo. Até hoje tem gente que não entende esse negócio de nascer de novo. Tem gente que fala igual Nicodemos: mas como é que volta lá e sai? Tem gente que até hoje é confuso com isso. Vou te explicar. Quando você nasceu a primeira vez, você nasceu com uma célula, que eu não vou conseguir falar o nome, que se eu falar eu falo em línguas. Mas abreviadamente chama-se DNA. Diga comigo, DNA. Dos seus pais. Por isso que quando você olha para um filho, ele tem traço dos pais. Porque ele tem o DNA dos seus pais. Né? A gente vê a menininha na carinha da pastora. Tem um sorrisinho, né? Só que se você prestar atenção, não é solo. Tem os traços do pai. Está lá. Uma mistura dos DNAs. Você, quando nasceu, você recebeu o DNA dos seus pais. A gente olha para a Júlia, né? Para o Marcos. São cópias, né? São tremendos, né? As coisas vêm assim. Manuele, né? A Manu, a filha do pastor. A gente vê a sua esposa com ela assim, com a mistura sua. O DNA está ali. Na minha vida tem o DNA dos meus pais. Por que você acha que meu cabelo está branqueando? Vai ver a cabeça do meu pai. A cabeça do meu pai está alvo como a neve. E vai ser assim também, eu tenho que ficar feliz. Vai ser branco. Mas não é careca, graças a Deus. Desculpa aí, Toninho. Os carecas são felizes também. Não estou querendo dizer nada. Glória a Deus. Não estou querendo dizer nada. Mas é a marca do DNA que vem junto. E quantas vezes as pessoas, né, o Gabão fugiu daqui, porque ele sabe que sempre quer usar ele, está lá atrás. Ele chama na área de... Chama de Pastor Ivan. Ô, Pastor Ivan. Parecida demais.
porque tem o DNA. Aí Jesus chegou para Nicodemo e falou assim: é necessário nascer de novo. Por quê? Porque eu vim para restaurar alguma coisa que você não entende, Nicodemos. E só nascendo de novo você vai entender. E o que é isso? Olha, o vento sopra e ninguém sabe, mas aquele que é nascido de novo sabe, porque ele vem do Espírito. Eu ainda não entendi o Espírito que Deus soprou no homem. Ainda não entendi. Quando o homem foi feito, ele recebeu o DNA de Deus na vida dele. Depois o diabo, como um ladrão, roubou tudo isso. E agora eu vim para restaurar. Você nasceu dos seus pais, tem o DNA dos seus pais, mas quando você aceita Jesus, o Espírito de Deus vem sobre a sua vida e restaura o DNA de Deus na sua vida. E eu quero dizer algo para você: ei, este ano a opressão que estava sobre você vai embora, porque você vai tomar posse desse DNA na sua vida e você vai marchar com Cristo para a vitória. Aleluia! Labaste que milias terra alamana. Eu não sei o que te oprimiu esse ano, se foi seus filhos, se foi o trabalho, porque foi difícil para trabalho o ano passado, não sei o que aconteceu, eu não sei o que trouxe essa carga de opressão, mas tudo isso veio para tirar a tua atenção do foco, que é saber quem é você. Porque quando descobrimos quem somos, quando descobrimos que Deus habita em nós, quando descobrimos que o DNA de Deus está na nossa vida, tudo começa a mudar, e a gente entende uma coisa: essa opressão tem que ir embora. Tudo isso que tem travado, ei, quando você entrou aqui por uma porta, vai sair por ela, não é isso? Em nome de Jesus, tudo que veio contra você por um caminho, vai ter que ir embora por 7 caminhos, porque Deus vai mudar a tua história. Você não é qualquer um. Porque a gente, quando passa algumas fases na vida, eu já passei também isso. Quem nunca chegou para Deus e falou assim: como era bom o Senhor me recolhesse para a eternidade, né? Acabar tudo essa loucura aqui. Diante daquela prova difícil. Jesus hoje está dizendo assim: eu não te recolhi porque você é um vencedor, você tem o meu DNA. Prova isso, prova. João, o evangelista João, narra Jesus falando algo tremendo. Diz assim: eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar aqui e vão fazer, estou parafraseando, vão fazer as obras que eu faço. Como vocês têm o meu DNA, vocês vão fazer ainda obras maiores do que eu faço. Tem um propósito você estar aqui. Tem um propósito. Qual é o propósito? Deus usar a tua vida, mudar a tua história, mostrar para o mundo aí fora que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Deus fez novo tudo, e se tem coisa velha enroscada aí, se prepare para soltar elas, porque elas vão ter que ir embora. As coisas novas de Deus estão chegando na sua vida. Esse ano, 2016, é ano da chegada das coisas novas. Deus vai trazer coisas novas sobre a sua vida. Pastor, mas eu era tão apegado com isso, tão apegado com aquilo. Já foi, passou, é passado. Agora vem novo. Vem vinho novo. Vem unção nova. Vem uma renovação nova. Deus vai levantar a sua vida, a sua família. Você vai viver na sua casa, na sua família, aquilo que ainda você não viveu em Cristo Jesus. Se prepare para o ano de vitória. Alabaste que minias terra alas. Esse ano é um ano, eu não sou muito barrado nesse negócio de ano profético, mas tem algo profético que eu tenho visto já acontecer algumas coisas esse ano. A Bíblia fala que 6 anos era para o povo plantar. Falei isso com o Gilberto esses dias atrás. E no 7º ano deixa a terra, nós falamos também, né, bispo, esses dias, deixa a terra por si própria dar o alimento sem plantar, para a terra descansar. E o que a terra te der de alimento, você come dela.
chama-se ano sabático. Só que Deus falou assim, olha, só que você vai contar 7 anos sabáticos. 7, 7, 49. Quando chegar no 49, você vai comemorar um ano a mais. O ano do jubileu. Quer dizer com isso, pastor? Calma, calma. O ano do jubileu nada mais é um ano em que Deus avalia o ser humano. E tem um princípio tremendo. Deus falou isso através do profeta Ageu. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Sabe o que Deus estava dizendo? Nessa terra, nesse planeta, Ele já colocou a quantidade de riqueza necessária. Ele não vai colocar mais riqueza nesse planeta. E nem vai retirar. A riqueza está no planeta. E no ano do jubileu, Deus diz assim, eu faço a movimentação das minhas riquezas. O que quer dizer isso? Ele tira de um e traz para o outro. Movimenta. Por isso que sempre no ano do jubileu tem nação que quebra. Tem nação que se levanta. Israel se levantou no ano do jubileu. Esse ano, contando de setembro, no ano bíblico, começou o ano do jubileu. Nós estamos vivendo o ano do jubileu. O que tem a ver com a mensagem, pastor? Deus te trouxe aqui para dizer, levanta a tua cabeça, porque eu vou trazer da mão do ímpio, colocar na tua mão, vou prosperar, vou abrir porta, vou trazer pessoas da onde você não conhece, você vai colher aonde não plantou, porque você tem o meu DNA na sua vida. Se prepare, Deus vai fazer um movimento, ei! Aleluia! Madrugada eu estava chorando com Deus. Deus conhece meu coração, sabe que como foi meu ano 2015? E Deus falou assim, tem muitos assim aí. Tem muita gente, irmão, aí, no meio. Talvez você se enquadre que eu estou falando, você vai se interpretar, não? Que quando acorda de manhã veste uma capa de super-homem na frente da família. Que vem para a igreja vestido com a capa de super-homem. Que só Deus sabe que está no teu coração, que você está passando. Você tenta mostrar para sua família que está tudo indo bem, porque você é o esteio da casa. Fiquei passado, está tudo indo bem, tudo bem. E vem algumas pressões até internas na casa, mas você quer mostrar que está tudo bem. Chega na igreja, você está igual aquela mulher que tinha recebido uma promessa de um filho, recebeu o filho da mão de Deus através do profeta. Quando ela saiu com o filho morto em casa, pelo caminho as pessoas perguntavam, como está seu filho? Está bem. Só que quando a gente entra no quarto com Deus, as lágrimas vêm, o coração aperta. Só Deus sabe as tribulações que estão dentro de você, como Penina fazia Ana sofrer. Ei, hoje Jesus mandou te dizer, saia dessa. Você vai viver o melhor de Deus. Jesus me mandou te dizer assim, se prepare, porque Ele vai te pegar pela tua mão, como diz o profeta Isaías, eis que te tomo pela tua mão e te digo, tu és meu filho, não temas, porque eu estou contigo, eu te esforço, mas sou eu, Deus, que te ajudo. Se prepare, Deus vai fazer um reboliço, eu não sei como, não pergunte para mim. Visitei um amigo ontem, e Deus usa muito a vida dele, ele falou algo tremendo, ele falou assim, olha pastor, Deus vai fazer um reboliço, mas Ele falou para mim dizer para você que nem para mim e para nenhum profeta Ele vai revelar o que vai fazer. O que Deus vai fazer, Ele não vai revelar assim, vou fazer isso. Ele vai trazer e você vai viver isso. Nós vamos viver o que Jesus falou. Comer o melhor dessa terra. Nós vamos viver o que Jesus falou. Vamos viver o melhor de Deus. Quem está preparado para viver o melhor de Deus?
pastor, mas será? O ano foi difícil, a minha finança só Jesus, o meu casamento tá, só Deus, o meu filho eu não aguento mais. Ei, em nome de Jesus, todos os demônios que tentaram amarrar as suas portas, que tentaram travar a sua vida, que tentaram parar os seus sentimentos e fazer você ficar oprimido, vão ir embora, em nome de Jesus, porque a graça de Deus está vindo para selar o DNA dele na tua vida e mostrar que você não é qualquer um, você é filho, você é filha, você é filho, você é filha, você é filho, você é filha do Deus Altíssimo, aquele que pode todas as coisas. Xarabaste que me cala, basteria lá.